Gente, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Nosso segundo dia aqui. Em seguida, né? Vocês vão se enjoar de mim aí. Para dar continuidade no conteúdo do programa da disciplina de processo penal, não é mesmo? Na aula passada, a gente fez uma introdução ao processo penal, a gente passou pelos fundamentos, pelo objeto do processo penal, pelo sistema acusatório inquisitório misto e pelos princípios e garantias do processo penal. Ficou faltando o finalzinho, que era a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, que é da onde a gente vai retomar hoje, e na sequência a gente vai entrar no tema propriamente desse nosso encontro, que é investigação preliminar. Tá bem? Então, é basicamente esse o nosso cronograma para hoje. Eu não acredito que a gente vá conseguir finalizar a investigação preliminar. Tem bastante coisa aqui, tá? Mas eu vou tentar aí chegar o mais longe possível. Beleza? Para quem não veio ontem e não me conhece, meu nome é Teuan. Podem me interromper a qualquer momento para questionar, tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá bem? É isso, beleza, pessoal? Bom, esse ponto do edital da Defensoria, a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, não é um ponto tão controverso assim. Inclusive na doutrina, não tem muitos meandros, diferentemente da aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, da lei penal no tempo e no espaço, né? Porque lá no direito penal, vige o princípio da ultratividade da lei penal em contexto de extraterritorialidade. Aqui não, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que, por força do artigo 2º do Código de Processo Penal, vigora o princípio da imediatidade. A lei processual penal, como regra, não retroage, tá? Não retroage e também não produz efeitos ultrativos. É o princípio da imediatidade. Se aquele ato foi praticado e naquele momento o Código de Processo Penal, por exemplo, determinava que a perícia deveria ser feita por 2 peritos, na sequência mudou a lei, passou a ser exigido 3 peritos. Aquela perícia está invalidada? Não, porque vige o princípio da imediatidade da aplicação da lei processual penal. Não há muitas dúvidas, tá bem? Essa é a posição tradicional da doutrina. Independentemente dessa lei processual penal ser mais benéfica ou prejudicial ao réu, não interessa, vai ser aplicada a partir daquele momento que ela passa a valer, tá? A lei processual penal, em regra, de acordo com a doutrina tradicional, mais benéfica, não retroage para beneficiar o réu. E aí, pessoal, tem alguns conceitos que a gente precisa entender. Eu não coloquei aqui, mas tem o conceito de lei penal pura. É aquela lei que traz conteúdo de direito penal material. Tipificação de condutas, imposição de penas e etc. As leis processuais penais puras regulam o início, o desenvolvimento e o fim do processo penal. Como eu disse, perícias, rol de testemunhas, ritos. E a essas leis processuais penais puras, a doutrina vai dizer que vige o princípio da imediatidade. Isto é, não possui efeitos retroativos, ainda que seja mais benéfica. Tá? Do mesmo modo, a lei processual penal maléfica também teria aplicação imediata. No caso das leis mistas, leis com conteúdo penal misto, vocês podem imaginar o que seja. Essas leis tanto regulamentam direito penal material quanto direito processual penal, tá? Elas têm caracteres de direito material e de direito processual. Disciplinam atos do processo, mas que também dizem respeito ao poder punitivo, tá? Exemplo, normas que regulam ação penal, representação, perdão do ofendido, renúncia, perempção, causas de extinção da punibilidade. As causas de extinção de punibilidade que está lá no Código, por exemplo, Código Penal. E aí, nessas leis mistas,
A regra é essa aqui, ó. Aplica-se a regra do direito penal. Muito embora seja uma lei que tenha conteúdo processual, por ser uma lei mista, aplica-se a regra de direito penal material, isto é, retroatividade da lei mais benéfica e retroatividade da lei prejudicial. Certo até aí, pessoal? Então temos as leis penais puras, de conteúdo de direito material, de direito penal material. Temos as leis processuais penais puras, e aí a doutrina vai dizer que vale o princípio da imediatidade. E temos as leis de conteúdo misto. Aplica-se a regra também do direito penal material. Retroatividade das leis mais benéficas e irretroatividade das leis maléficas. Esse assunto, pessoal, parece ser bastante simples e de fato é. Mas a gente não pode se esquecer qual que é o nosso objetivo aqui, né? Boa noite. Que é fazer um estudo voltado para a defensoria pública, um estudo crítico, pautado sempre para maximização das garantias e direitos fundamentais do indivíduo. Perfeito? Na sua obra, o professor Auri vai defender que lei penal, esse gênero lei penal, tem duas espécies: as leis penais de direito material e as leis processuais penais, tá? E tanto a lei penal de direito material quanto a lei processual penal devem elas produzirem os mesmos efeitos, isto é, a regra de retroatividade da lei mais benéfica e irretroatividade da lei maléfica, tá? O professor Túlio Viana, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Penal e Criminologia, ele tem um canal no YouTube, até recomendo que vocês, se puderem, acompanhem, tá? Ele, inclusive, recentemente, postou um vídeo muito interessante sobre essa matéria. Ele dava o seguinte exemplo. Imaginem vocês que a gente está num campeonato de futebol, na final de uma partida de um campeonato de futebol, tá bem? E até então, a regra que valia era, ora, em caso de empate, haverá prorrogação, certo? Haverá um tempo extra. Tudo bem. Aí imagine vocês que a FIFA, ou sei lá quem, resolvam mudar essa regra no meio do campeonato, ou no dia da final, ou até mesmo no intervalo daquela partida, para dizer o seguinte: não, ora, agora, se na final desse campeonato o jogo ainda estiver empatado, não haverá prorrogação e o campeão será aquele time que tiver feito mais gols do campeonato. Mudou a regra, concordam comigo? Mudou a regra. Ora, é inegável que essa regra é prejudicial para o time que fez menos gol naquele campeonato. Tenho certeza que essa torcida e esse time irão reclamar dessa mudança. Algo um pouco semelhante, claro, um exemplo, guardadas as devidas proporções, aconteceu no processo penal. Até a reforma de 2008, as pessoas condenadas no júri, no rito do júri, apenas superiores a 20 anos, tinham direito ao protesto por novo júri. Certo? Isto é um recurso da defesa cabível todas as vezes em que aquela pessoa condenada por um crime doloso contra a vida, tentado ou não, teria direito a um protesto por novo júri. Mas em 2008, essa lei mudou e eliminou essa previsão do Código de Processo Penal. Não há mais protesto por novo júri em casos de condenações acima de 20 anos. E aí fica a pergunta: e agora? Como é que fica? Eu pratiquei um crime antes de 2008, portanto, na época em que eu pratiquei aquele meu crime doloso contra a vida, essa regra do jogo estava prevista no Código de Processo Penal, portanto eu sabia que caso eu fosse condenado a uma pena superior a 20 anos ou igual, eu teria direito a um protesto por novo júri. E no meio do meu processo, olha lá, mudaram a regra. Percebam o que aconteceu? Então vocês,
Notem que não é um caso necessariamente simples. A maioria absoluta da doutrina vai dizer que não, que vale o princípio da imediatidade de acordo com o artigo 2º, boa noite, Ana Paula, do Código de Processo Penal. Essa é a regra geral. Mas o professor Auri, amparado pelos professores Paulo Queiroz, Juarez Celino Santos, defendem uma outra posição, uma posição mais garantista, né? Olha o que diz lá o professor Auri. O gênero lei penal abrange as espécies penal material e penal processual, regidas pelo mesmo princípio constitucional. A irretroatividade da lei mais gravosa e a retroatividade da lei mais benigna, né? O caráter mais benigno ou mais gravoso é feito a partir da ampliação ou compressão da esfera de proteção constitucional. Vejam como o exemplo do protesto por novo júri se encaixa nisso que o professor está dizendo. Houve uma compressão da esfera de proteção constitucional do indivíduo submetido ao rito do júri, na medida em que foi eliminado o protesto por novo júri. Certo? Este recurso, a partir do momento que é eliminado, faz com que a esfera de proteção daquele indivíduo seja reduzida. Portanto, o professor ele vai dizer, ora, é inegável o caráter mais gravoso dessa lei processual penal. Portanto, de acordo com o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, aquelas pessoas que praticaram crimes dolosos contra a vida antes de 2008 têm sim direito ao protesto por novo júri. Ainda que o seu plenário tenha acontecido já depois da reforma e o Conselho de Sentença tenha sentenciado esta pessoa, por exemplo, em 2009. Certo? Dúvidas? Perguntas? Lei processual penal no tempo. Se você estiver fazendo uma prova que não é da Defensoria Pública, marca que aplique, está valendo a regra da imediatidade, tá? Agora, se for uma prova de segunda fase e você sustentar numa dissertação, numa redação, essa posição, acho que você vai ganhar estrelinha. Olha que interessante. Né? Principalmente se for uma prova de defensoria. Um tema simples que pode ser explorado de uma maneira bastante inteligente. Beleza, pessoal? Já com relação à lei processual penal no espaço, aí não tem dúvida. As regras do Código de Processo Penal se aplicam ao território nacional. Tá, artigo 1º. É o princípio da territorialidade. Então temos no artigo 1º do Código de Processo Penal o princípio da territorialidade, o Código de Processo Penal e as leis processuais penais se aplicam no território nacional, e temos no artigo 2º o princípio da imediatidade, isto é, as leis processuais penais, ao menos de acordo com a grande maioria da doutrina, aplicam-se imediatamente, mas nós temos as nossas ressalvas. Isso é diferente no direito penal, né? O direito penal, como vimos, também tem, lá no artigo 7º, critérios de extraterritorialidade de aplicação da lei penal. Que daí eu vou deixar para que o professor de direito penal comente com vocês. Né? Não sei se já chegou nessa parte. Já chegou nessa parte? É logo no começo também. Né? Tudo bem, pessoal? Esqueçam isso. Como o examinador pode te confundir? Num exercício mais longo, ele vai mudar. Ele vai colocar um processual ali no final onde você não está vendo. Aí você vai falar, lei processual penal, tem aquele negócio, né, extraterritorialidade, a bandeira, quando é o crime no navio. Aí você vai falar, é esse negócio aqui de extraterritorialidade. Não. O direito processual penal vigora o princípio da territorialidade. Beleza, pessoal? Perguntas? Eu até trouxe umas questões aqui, mas como eu disponibilizei os slides para vocês, eu sugiro que vocês, se puderem, façam
na casa de vocês. E assim a gente ganha um pouco mais de tempo, já que temos muita coisa para falar hoje. Tudo bem? Beleza? Então, assim encerramos o que ficou pendente do nosso primeiro encontro. Perfeito. Para hoje, pessoal, a gente vai falar sobre investigação preliminar. E vejam vocês que eu não falei apenas em inquérito policial. Tá bem? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que inquérito policial é uma espécie de investigação preliminar. Tá joia? Vamos retomar aqui algo que o professor Geraldo Prado, inclusive, falou naquele encontro que ele teve com a gente aqui no ano passado, quando ele veio falar sobre sistema acusatório. Isso também não é pacífico na doutrina. Por exemplo, o professor Auli não adota essa posição, mas o professor Geraldo Prado diz algo muito interessante, que após a reforma de 2008, o sistema processual brasileiro deixou de ser bifásico. Por que bifásico? Porque teríamos uma fase pré-processual de investigação preliminar, em que vigoraria, ao menos em tese, de acordo com a maior parte da doutrina, o princípio do inquisitório. E também teríamos, de um outro lado, uma fase processual, em que vigoraria o princípio do acusatório. Portanto, o sistema processual brasileiro seria bifásico. Mas com a reforma de 2008, foi introduzido um momento de admissibilidade da acusação, o recebimento da denúncia com contraditório prévio. Mas lá no artigo 396 tem aquilo que o professor Auri chama de mesóclise da discórdia, enquanto que no artigo 399 está dito que após o recebimento da denúncia, o magistrado designa, o juiz designa as audiências, e aí sim se inaugura a fase processual penal. O professor Geraldo Prado diz que é isso. Ora, temos uma fase pré-processual de investigação preliminar, aí temos uma fase de admissibilidade da conduta, onde o juízo vai receber ou rejeitar a denúncia, e aí depois temos uma fase processual, que vai terminar numa sentença. Portanto, o sistema já não seria mais bifásico, mas seria trifásico. Tá bem? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que investigação preliminar não é só inquérito policial. Vocês conseguem pensar em algumas outras hipóteses de investigação preliminar? CPI. Olha que boa essa investigação preliminar. Uma comissão parlamentar de inquérito. O que faz uma CPI? Quer dizer, o que deveria fazer uma CPI? Investigar fatos, certo? E ao final elaborar um relatório. E esse relatório deve ser encaminhado às autoridades competentes para tomar as devidas providências, como, por exemplo, ao Ministério Público. Perfeito? Um outro exemplo de investigação preliminar. A sindicância, disse a Fran. O PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar, que pode acontecer, por exemplo, numa corregedoria do Ministério Público, da magistratura, da polícia. E aí, a partir deste procedimento de sindicância, desse procedimento administrativo disciplinar, dentro da corregedoria, aquelas informações poderão ser enviadas ao órgão de acusação diretamente, para que então ofereça uma denúncia contra aquele servidor público que teve sua conduta apurada ali. Então percebam, ó, investigação preliminar não é apenas inquérito. Tem mais uma que é muito polêmica. Qual é? Acho que está na lousa, não? Não deu para colocar nessa lousa. É a investigação direta pelo Ministério Público. No Ministério Público, eles chamam isso de PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Perfeito? E tem um debate grande na doutrina a respeito disso, porque não está regulamentado. O STF até tem uma decisão que tentou dar uma regulamentada ali e tal, mas não há disciplina legal. Então, gente, ora,
A gente tem nas investigações preliminares o inquérito policial, a sindicância, o PAD, a CPI e o PIC no Ministério Público. Percebam, isso tudo aqui é investigação preliminar. Agora, é claro que a gente vai se debruçar sobre um inquérito policial, que é o que está disciplinado no Código de Processo Penal. Tá bem? Beleza? Também falarei, acho que vai dar tempo de chegar hoje, se não nessa parte na segunda metade da aula, na parte falar sobre a investigação direta pelo Ministério Público. Beleza? Mas tenham em mente, investigação preliminar não é apenas inquérito. Pois bem, conceito e finalidade. Constitui o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado, a partir de uma notícia-crime com caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao processo penal, e que pretende averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso. Portanto, pessoal, esse conjunto de elementos que será ali colhido neste caderno investigativo tem como finalidade justificar o processo penal, a pretensão acusatória, embasar a opinião delicti do Ministério Público, para a gente não ter acusações infundadas. Certo? Por que isso é importante? Porque responder a um processo já é um estigma e uma pena em si mesmo. Tem até um slide ali mais pra frente que fala isso num voto da Maria Tereza. Comentei, acho que ontem com vocês. Né? Responder a um processo já é uma pena em si mesmo. Portanto, a acusação, a pretensão acusatória tem que ser exercida amparada no fumus commissi delicti. A opinião delicti, a opinião do acusador, deve estar embasada em elementos indiciários mínimos de autoria e de materialidade. Tá bem? O inquérito policial é o típico modelo de investigação, como eu já disse. A sua natureza é administrativa e pré-processual. Inquérito não é jurisdição. É claro que atos de jurisdição podem afetar o inquérito. Tá bem? Falei do PAD da CPI, exemplos de outras investigações preliminares. A gente adotou um modelo, a nossa opção foi bastante clara no Código de Processo, que é o da investigação preliminar policial. E esse modelo policial vai depender necessariamente da intervenção judicial em alguns casos. Nos casos em que são pleiteadas medidas restritivas de direitos fundamentais. Por exemplo, a liberdade. O delegado pode pedir uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Ele não pode prender o sujeito, a não ser em flagrante. Tá bem? Uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, essas medidas todas, o delegado pede ao juiz, que faz o controle de legalidade da aplicação dessas medidas restritivas a direitos fundamentais. Tá bem? E é claro, não precisa nem dizer que essas medidas devem ser sempre contingenciais e excepcionais, na medida em que afetam direitos fundamentais do indivíduo. Joia? A observação que eu coloquei, que deveríamos ter numa visão de processo acusatório, o juiz atua como garantidor de direitos do acusado. Tanto na fase do processo, quanto na fase do inquérito. O juiz
só vai determinar uma interceptação telefônica quando estiver demonstrado a imprescindibilidade dessa diligência, pois é uma medida que afeta o direito fundamental de privacidade do indivíduo. Correto? Então, o juiz tem um papel importante no inquérito. A gente já falou ontem um pouquinho sobre o juiz de garantias, né? Remeto vocês a esse debate, que é muito importante para o inquérito. Bom, vimos aqui o conceito e a finalidade do inquérito. Procedimento administrativo, de natureza pré-processual, de caráter inquisitório. Tá bem? Finalidade é colher elementos para o promotor poder formar a opinio delicti e propor uma ação penal com base no fumus commissi delicti, indício de autoria e certeza de materialidade. Tá bem? Como é que a gente pode instaurar esse inquérito? Como é que começa? O nosso roteiro aqui é para mergulhar dentro do inquérito. A gente vai ver como é que instaura, objetos e limitações, os atos de diligências, os atos investigativos que podem ser produzidos no inquérito policial, o limite temporal, por quanto tempo esse inquérito pode existir ou não, a diferença entre ato de prova e ato de investigação, o que é colhido no inquérito é prova, vale como prova no processo. Veremos uma novidade, a questão do indiciamento, a necessidade de fundamentação do indiciamento, a questão do contraditório e da ampla defesa, a atuação da Defensoria Pública no inquérito do policial, afinal de contas, vocês querem ser defensoras e defensores. Também a questão da incomunicabilidade do indiciado preso, trancamento do inquérito, arquivamento, investigação direta pelo Ministério Público e relatório. Relatório e arquivamento, tá bom? Que não deu para pôr aqui. Colocamos aqui 5 formas de instauração do inquérito policial. Pode ocorrer de ofício pela autoridade, a requisição do Ministério Público, por representação do ofendido, comunicação oral ou escrita de algum popular, requerimento da vítima. Tá bom? Passar por cada uma dessas 5 possibilidades de instauração do inquérito policial. Joia? Primeira delas, de ofício pela autoridade policial. Quando chegar ao conhecimento da autoridade policial uma notitia criminis. Certo? Uma notícia criminis. Quem é a autoridade policial? Delegado de polícia, tá? Que poderá ser um delegado de polícia civil ou um delegado de polícia federal, tá joia? A notícia criminis poderá ser obtida por informação reservada. Alguém mandou um e-mail anônimo para a delegacia, em virtude de flagrante, notoriedade do fato, tá bem? E aí, pessoal, como vocês já podem imaginar, a grande maioria dos inquéritos instaurados, ao menos aqui no Brasil, decorrem do quê? Prisão em flagrante, o APF. Tá bem? Infelizmente, ou felizmente, dependendo da sua perspectiva, se for abolicionista, por exemplo, a Polícia Civil não é estruturada e equipada para, de fato, produzir investigações. Não é. Isso não é nenhum demérito aos policiais civis que estão exercendo suas funções. É uma questão de Estado. Eu comentei ainda ontem. Os delegados e os escrivãos passam situações de penúria mesmo. É uma carreira que está absolutamente descredibilizada, desacreditada, mal remunerada, tá bem? Sem estrutura para trabalhar. Então, não tem muito como a Polícia Civil produzir grandes investigações, como, por exemplo, produz a Polícia Federal. E também não foi sempre assim. A Polícia Federal foi reestruturada a partir da gestão
do ministro Márcio Tomás Bastos, no Ministério da Justiça. O turning point foi ali, 2002, 2003, se eu não me engano. E aí então a Polícia Federal começou a produzir essas operações que estamos acompanhando. Antes não era assim. Me fala um caso grande que a Polícia Federal tocou na década de 90. 2 casos. Em compensação dos anos 2000 pra cá, que isso? Só esse ano, vai. Só a Lava Jato, quantas fases tem a Lava Jato? Se eu não me engano, 40 e poucas fases. Eu parei na 40. Né? Tem que acompanhar essas últimas temporadas aí que tô meio por fora. Não foi sempre assim, tá? Enfim, no Brasil a grande maioria dos inquéritos policiais decorrem de prisão em flagrante. Inclusive os processos penais, por via de consequência. O professor Auri traz esse dado no livro dele muito interessante. Nos Estados Unidos, entre 85% e 95% das investigações resultam de iniciativa de particulares. Os detetives, os policiais, os investigadores, mas principalmente os particulares. De pessoas que vão denunciar, também conhecido como X9, né? O verdadeiro cagueto, né? Aqui X9 sem pensar. Aqui não é bem assim, parça. Acho melhor você ficar ligeiro, né? Como diria Bezerra da Silva, dedo duro veste paletó de madeira, não é? Enfim. E aí, pessoal, um outro comentário que eu queria fazer a respeito da instauração de inquéritos. A grande maioria dos inquéritos, por exemplo, de homicídio, dada a dificuldade de investigação da Polícia Civil, o último dado, o dado do CNMP, num relatório de análise chamado Meta 2, informou que 92% dos inquéritos policiais de homicídio não resultam em uma condenação. Em outras palavras, de cada 10 assassinos, porque encontraram um corpo lá, 9,2 estão soltos. Certo? O que reforça, e esse é um argumento da cifra oculta, esses são os casos que chegaram a ter inquérito instaurado. Imaginem os tantos outros que sequer inquérito tiveram, né? E mesmo assim, a gente continua apostando no direito penal, sendo que a cifra oculta nos mostra que a ínfima minoria de crimes tem sentença penal. E é uma parcela bem específica da população e de crimes que são selecionados pelo sistema de justiça criminal, né? Mas isso é um assunto da criminologia. Então, saibam vocês, há muitas deficiências no inquérito policial brasileiro. A segunda possibilidade de instauração do IP é por requisição do Ministério Público. E o artigo 5º do Código de Processo Penal também fala da autoridade judicial. Quem é a autoridade judicial? O magistrado. Tá? Mas o professor Auri não concorda com esta possibilidade. Tá bom? Tá bem? Ele vai dizer na sua obra que não. O juiz não pode requisitar a instauração do IP. Quando muito, ele manda para o Ministério Público. E aí o Ministério Público, se for o caso, requisita. Qual a diferença entre requisição e requerimento? Na requisição, é obrigatório atender o pedido. No requerimento, é aquilo que a gente faz na advocacia todo dia. A gente está pedindo. Se vai dar ou não, são outros 500, né? Agora, na requisição, não. Se o promotor de justiça está requisitando a instauração de um inquérito policial, não tem chance do delegado falar, não vou instaurar. Não existe essa possibilidade. A requisição, obrigatoriamente, deve ser atendida. E essa é a diferença do requerimento. E aqui, pessoal, vocês vão perceber que a vítima faz o quê? Requerimento. Tá? O delegado pode ou não atender. E aí tem até lá a previsão de um recurso nominado para o chefe da polícia. Chegaremos lá. Bom, a requisição do MP ocorre quando, por exemplo, uma testemunha, supostamente, na audiência, tá na audiência, vara criminal. A testemunha foi lá falar bem do réu. Ou foi falar que o réu não estava no lugar do crime, na hora do crime. Um álibi, uma testemunha que serve como álibi.
E o promotor desconfia dessa testemunha porque tem câmera de vídeo mostrando que o réu estava lá naquele dia, naquele lugar. Portanto, essa testemunha cometeu um falso testemunho. O que faz o MP nesse caso? O promotor que está ali na sala de audiência extrai cópia dos autos e requisita a instauração de um inquérito policial. Tá bem? A autoridade policial deverá imediatamente instaurar, faltou um R ali, o inquérito em caso de requisição. Tá bem? Também tem a previsão de requisição do ministro da Justiça em casos de crimes contra a honra contra o presidente da República. Que eu ouvi muito aí nos últimos tempos, viu? Crimes contra a honra contra o presidente da República. Enfim, a requisição deverá... Essa requisição, não basta que o promotor, nesse meu exemplo, extraia a cópia dos autos e diga para o delegado: delegado, investigue os fatos aqui. Não. A requisição deve descrever minimamente os fatos, inclusive indicar os elementos já colhidos que possam sustentar um fumus comis delicti. Tá bem? Tem que indicar, não é só dizer instaura aí. Tá bem? Isso porque, pessoal, a instauração de inquérito policial, que se dá através de portaria, quando feito pela autoridade policial, me esqueci de dizer isso, quando a gente está falando da instauração de inquérito pelo delegado, ela vem através de uma portaria. Tá bem? Tá aqui no item 2. E essa portaria deve descrever o fato que está sendo investigado. Por que deve descrever o fato? Porque nós adotamos o direito penal do fato e não o direito penal do autor. Eu não posso investigar uma pessoa. Eu não investigo pessoas, eu investigo fatos. Tá bem? Vamos falar disso já já. A Auri sustenta a impossibilidade do juiz requisitar, muito embora a maioria da doutrina entenda possível. Nesse mesmo exemplo do falso testemunho na sala de audiência, assim como o promotor poderia fazer essa requisição, o juiz também. Está lá no código, a maioria da doutrina concorda com isso, a Auri fala que não. Joia? Duas observações ainda sobre a requisição da instauração do IP pelo Ministério Público. Essa requisição, embora não haja previsão expressa, deve conter a descrição dos fatos, como eu já havia dito, e os documentos, minimamente embasando. E, se possível, indicar as diligências e as testemunhas, eventualmente, que possam ser ouvidas a respeito daquele fato. Observação 3. Se com a representação forem levados elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, o MP terá até 15 dias para propor. Essa observação 3, desculpa, gente, está no slide errado. É a respeito do requerimento, tá? Requerimento da vítima. Quando a vítima tiver com os elementos suficientes, inclusive já para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público tem 15 dias para instaurar, tá? Depois eu vou falar disso de novo. Não sei como se veio parar aqui. Gente, representação do ofendido. Esse é um tema que é a terceira possibilidade de instauração do inquérito. Esse é um tema que a gente também vai retomar quando for falar das condições da ação penal, tá? A representação do ofendido é uma condição de procedibilidade. Por exemplo, vítima de crime contra a dignidade sexual, estupro. Necessariamente haverá instauração de inquérito para apurar aqueles fatos? Não, porque este é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Portanto, toda vez que a vítima for até a delegacia e fizer esta representação contra o seu agressor, a representação do ofendido vai fazer nascer um inquérito policial. Joia? A doutrina vai dizer que a representação do ofendido é uma notícia criminis qualificada. Por que qualificada? Qualificada pela natureza de quem noticia o fato. A qualificação de vítima, tá? O prazo para representar, todos sabem, 6 meses, está no artigo 38. E a jurisprudência tem flexibilizado a forma da representação. Isso é o mais importante aqui. É até um problema,
Porque o que a gente levou nos nossos corações do encontro de ontem? Forma é garantia. Se forma é garantia, na medida em que eu começo a relativizar as formas, sobre o argumento de instrumentalidade das formas, eu começo a deturpar a própria finalidade do processo penal. Tá bem? Se forma é garantia, eu não posso usar o argumento da instrumentalidade das formas para flexibilizar qualquer coisa que seja. Tá bem? Mas a jurisprudência tem reconhecido isso. Inclusive, se a vítima vai até a delegacia apenas para noticiar e lavrar um boletim de ocorrência, a jurisprudência tem entendido que isso já basta como representação para instalar um inquérito. Se a vítima de um estupro foi até a delegacia requerer que um boletim de ocorrência fosse lavrado, pronto, não precisa de mais nada. Já está evidente que ela quer que aquela pessoa seja investigada e punida. Não precisa de um documento, de um papel, de uma declaração, nada disso. Essa é a relativização das formas. E uma consequência natural é que, nesses casos de ação penal pública condicionada à representação, por essa representação ser uma condição de procedibilidade, não será possível a instalação do inquérito policial sem a representação. Certo? Ela é uma condição de procedibilidade. Sem essa condição, não é possível instalar o inquérito, tampouco a ação penal depois. Perfeito? Então, vamos à quarta possibilidade de instalação do inquérito. Comunicação oral ou escrita de delito de ação penal de iniciativa pública, em regra incondicionada. Essa é a notícia crime clássica mesmo. Uma pessoa qualquer, sem interesse jurídico, que não é a vítima, que não é o promotor, que não é juiz, que não é nada, vai até a delegacia e leva a conhecimento da autoridade policial um fato, ao menos supostamente, criminoso. Tá bem? E aí, pessoal, é importante dizer que ninguém é obrigado a noticiar crime que tenha presenciado ou que saiba ter ocorrido. Vocês aí sabem de algum crime que alguém praticou? Você não sabe? Hein, Fran? Você conhece alguém aqui na sala que praticou algum crime? Aqui não, né? Aqui não. Tá certo. Mas ainda que você soubesse, Fran, tá tudo bem. Porque você não é obrigada a noticiar esses fatos. Tá? Você pode ver um crime acontecendo e seguir sua vida. Tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza? Ninguém é obrigado a noticiar crime que tenha presenciado ou saiba ter ocorrido. Na polícia, essa comunicação oral assume a forma de boletim ou termo de ocorrência. Em alguns estados eles chamam de termo de ocorrência. Joia? E aí, pessoal, temos uma exceção em que há essa obrigatoriedade de noticiar o fato criminoso, que é o caso, inclusive, dos policiais militares. Quando o funcionário público, no exercício das suas funções, toma conhecimento de um fato criminoso, ele deve noticiar. Inclusive, isso está previsto como uma contravenção penal, lá no artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Sobre a Lei de Contravenções Penais, o que eu posso falar brevemente é que muita gente boa defende a sua total inconstitucionalidade. Essa história de crime anão que o Nelson Green inventou está fora de moda. Num Estado democrático de direito, pautado por um direito penal mínimo, não há que se falar em crime anão. Essa história de crime anão não condiz. Se essas condutas não são graves o suficientes a ofenderem bens jurídicos importantes tutelados pela Constituição, elas não devem ser tipificadas como infrações penais. Simples assim. Tá? Professor. Não me chama de professor. Pois não, pode falar. Naquela parte que você tinha falado sobre que ninguém é obrigado a noticiar um... Noticiar crime. É pela ausência de um título ou porque tem algum princípio que está sendo... Não,
Certo, é por ausência de um tipo, mas é que na esfera privada vigora a regra de que da autonomia privada da vontade. Todo mundo pode fazer tudo que não esteja proibido em lei. Certo? Não há nenhuma proibição. Você viu um crime, você não é obrigado a correr na delegacia e noticiar esse fato. Não há nenhuma sanção a isso, não há nenhum tipo penal para isso. Só há essa infração penal para funcionários públicos que tomem conhecimento de fatos criminosos em decorrência de suas funções, no artigo 66. Certo? E aí, pessoal, vocês lembram de um caso? Não sei se vocês acompanharam. O do Wesley Batista e o presidente Michel Temer. Pois é. O que aconteceu ali? Uma audiência pública com o presidente, fora da agenda, para discutir assuntos diversos. De um empresário que tem seus interesses no país e na economia do país e que, portanto, queria uma audiência com o presidente. Até aí, ok. Mas, a partir do momento que esse empresário passa a dizer ao presidente que cometeu crimes, do tipo comprou procuradores da República e juízes, o presidente tomou conhecimento daqueles fatos em razão da sua função pública. O que deveria ter feito o presidente? Noticiado esses fatos. Certo? Ao menos em tese, isso se amolda a infração penal prevista no artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Mas todo e qualquer funcionário público, né? Não necessariamente precisa ser da área da polícia. Não. Você é cartorário do fórum. Descobriu que um advogado destruiu um processo. Você tem que noticiar esse fato. Um processo da sua vara. Você entendeu? Sumiu com os autos. Você vê muitos advogados fazendo casadinha no... Eu não entendo. O que é casadinha? Eu não sei. Eu não sei nada de direito de trabalho. Eu costumo dizer pra todo mundo que todos os vademecums que eu já tive não tem CLT, porque eu nunca li. Mas é que agora também não tá precisando muito mais. Mas é o advogado do autor combinando com um advogado da empresa, como que eles querem um acordo sem que as partes saibam, entendeu? Mas aí, puta, eu não sabia. Acontece muito isso. Uma advogada falar, nossa, tá acontecendo isso aí e tal. Tipo, o diretor do cartão vai lá e declara. Não, é difícil. Eu não consigo pensar num tipo penal agora pra essa conduta, sei lá, fraude processual. Não sei. Mas se o advogado, com a procuração do seu cliente. Testemunha também. Tipo, orientando a testemunha. Orientando a testemunha. Aí é grave. Aí é um pouco mais grave. E aí? Bom, e aí talvez, se o funcionário do fórum... É você que tá dizendo que sabe. Eu não sei disso. Você tá dizendo. Bom, mas aí o funcionário público deveria, né? Deveria noticiar esses fatos. Se ele sabe disso porque ele é conciliador e porque ele estava ali atuando naquela função naquele momento, daí eu acho que seria o caso. Mas, gente, eu acho que toda lei de contravenção penal, a lei integral, é inconstitucional, tá? Então também dá pra argumentar que tá tudo bem. Contrata um bom advogado criminalista que eu acho que vai dar tudo certo, tá? E se não der tudo certo, recorre infinitamente que vai prescrever. Aliás, esse tipo penal, essa infração... Tá super mitigado, mas vocês viram? Tem um movimento de reviravolta. Vai para a segunda instância, vai para o STJ. O Gilmar Mendes mudou a posição dele, Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello também. Então acho que já tem 6. Né? Mas continua errado. O professor Auri fez um post no Facebook dele sobre isso ontem. Se vocês puderem, leiam. O que eu ia dizer? Lembrei. O artigo 66 sequer prevê pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, tá? Sei lá, não sei quantos mil contos de réis. Tá tudo bem também, sabe? É isso. Beleza? Esse daí é o artigo 66. Bom, então, pessoal, a última possibilidade, já vimos aqui 4 possibilidades de instauração do inquérito: de ofício pela autoridade policial, requisição do Ministério Público ou do juiz. O professor Auri não concorda que o juiz possa requisitar.
Representação do ofendido, naqueles casos de ação penal pública condicionada à representação. Melhor exemplo, crimes contra a dignidade sexual. Já que a representação é uma condição de procedibilidade, os tribunais têm flexibilizado esta forma de representação, entendendo até mesmo que a simples notícia do crime é o suficiente para que o inquérito e a sua respectiva ação penal aconteçam. Tá bem? A comunicação oral e escrita, que pode acontecer por qualquer do povo, ninguém é obrigado a noticiar fato criminoso que tenha conhecimento, exceto os funcionários públicos que tenham essa informação em razão da sua função pública. Melhor exemplo, Wesley Safadão e Michel Temer. Beleza? Cara, o Wesley Safadão nunca vai ver isso, né? Acho que tá tudo bem. Requerimento da vítima. Ele tá em Nova York, cara. Acho que tá tudo bem pra ele. Tá ruim pra nós aqui. A última possibilidade é o requerimento da vítima. Tá bom? E assim como eu já havia dito, há uma diferença entre requisição e requerimento. Joia? Requerimento da vítima é uma notícia-crime qualificada pela condição especial do sujeito, assim como também o é a representação do ofendido. Quem é esse sujeito especial? A vítima. Por isso que é uma notícia-crime qualificada. A vítima poderá requerer a abertura do inquérito caso a autoridade policial não atue de ofício ou mediante outra notícia. Imagina, a Joyce foi vítima de um crime, a Fran foi lá, correu e avisou a polícia. O que a polícia fez? Deu de ombros, não fez nada. Joia? Aí vai a Joyce lá e fala, meu, aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu quero que seja instalado um inquérito. Vocês já até sabiam disso, eu sei que a Fran veio aqui dizer. Tá bem? Aí a vítima pode, inclusive, requerer por escrito a abertura do inquérito, fundamentando lá, descrevendo minimamente os fatos, indicando eventualmente testemunhas, diligências que podem colaborar para o esclarecimento da situação toda. Joia? Essa vítima poderá acompanhar a atividade dos órgãos públicos, como eu disse, solicitando diligências, facilitando os dados que ela tenha. Por exemplo, furtaram sua casa. Você, vítima, pode levar uma cópia do seu circuito interno de segurança para o policial, se ele não aparecer na sua casa pedindo isso, que é a regra. Certo? Você chega lá e fala, olha, eu tenho um dado muito importante aqui. Cópia do vídeo do dia em que minha casa foi furtada. E dá pra ver aqui mais ou menos 2 garotos. Um alto, outro baixo. E aí fornece todos os elementos que a vítima possa ter a respeito disso. Documentos, objetos, enfim. Qualquer coisa que possa contribuir para a investigação. A vítima pode levar esses elementos. O requerimento deverá constar o fato e todas as suas circunstâncias. E o requerimento também poderá indicar testemunhas. Joia? Uma observação importante. Isabel? Eu não entendi muito a diferença do requerimento da vítima e representação da vítima. Representação do ofendido ocorrerá nos casos de ação penal pública condicionada à representação, que é uma condição de procedibilidade, como, por exemplo, nos casos contra a dignidade sexual. Mas imaginemos nós que uma vítima foi vítima de um crime que é processado mediante ação penal pública incondicionada. Certo? O que cabe a esta vítima? Ela já não precisa mais representar, que é a condição de procedibilidade. A ela, se quiser ver estes fatos esclarecidos, cabe apenas então somente fazer um requerimento à autoridade policial. Perfeito? Observação importante. Falsa comunicação de crime pode configurar o delito de denunciação caluniosa, lá no artigo 339. Então, não é bem assim também. Você não pode se vingar daquele seu amigo, daquela sua amiga, né? Que você teve algum sabor na vida, e fala, quer saber, eu fiz direito, eu vou meter um requerimento aqui, a autoridade policial vai instaurar um inquérito, a vida dela vai virar um inferno. Não é o suficiente.
Tá? E se você fizer isso sabendo que aquele fato, que aquela conduta não é criminosa, ou que sequer existiu, você poderá incorrer ou no artigo 339 ou no artigo 340 do CP. Emerson. Eu vi um caso meio bizarro que a pessoa fez a comunicação do crime, só que ela fez isso errado. Ela na verdade, comunicou como um ponto que é uma apropriação. Ela pode ser... De maneira alguma. Porque vítima não faz tipificação legal. Vítima narra fatos. Perfeito? Tem muito BO eletrônico. Certo. Não é meio que define ali, né? Eu nunca fiz um BO eletrônico. Tem? Você escolhe o tipo penal? Eu acho que sim. Eu acho que foi isso que acabou acontecendo. Não, de todo modo, a tipificação indicada não significa absolutamente nada, porque quem vai oferecer depois a denúncia é o Ministério Público. E, aliás, a tipificação indicada significa nada mesmo, porque até o artigo 385 do Código de Processo... 383, eu acho, do Código de Processo Penal, permite que o juiz dê nova tipificação jurídica aos fatos narrados na denúncia. Lembra que eu disse isso ontem? A emendatio libelli? Muito especificamente no caso dela, hoje ela tem o BO certo. Contra ela, réu. Por denunciação caluniosa? Então, eles tentam. Eu acho que se de fato não existiu crime, ou se essa conduta não é criminosa. Por exemplo, é comum também estelionatário. Estelionatário é uma pessoa difícil, né? O cara vai lá e registra, sei lá, um desacordo comercial e ele, o estelionatário, registra a ocorrência primeiro, sabe? Isso daí é mais comum, eu já vi. Como se ele tivesse sido vítima de um desacordo comercial, sabe? Isso é um pouco mais comum. Beleza? Pessoal, perguntas sobre formas de instauração de inquérito policial? Então, beleza, olha, andamos, já vimos aqui o nosso item 1, tô vendo que não vai dar tempo de fazer quase nada hoje. Mas, siga, aqui ó, para terminar. Ah, legal, isso aqui é interessante. A vítima faz lá seu requerimento, a autoridade policial querendo que aquele fato seja esclarecido e o delegado continua dando de ombros. Já foi a Fran lá, contou a história, não adiantou. Aí a Joyce, a vítima do nosso crime, teve que ir lá teve que fazer o requerimento. Mesmo assim, o delegado falou, despachou. Não vou instaurar esse inquérito policial. Do despacho que indeferir o requerimento, caberá um recurso inominado, tá bem? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, para o chefe de polícia, o delegado da seccional. Joia? Outras duas possibilidades. Impetrar um MS, mas esse tem que estar muito animado, né, meu? Poxa vida, você já fez o requerimento e ainda está metendo um MS pro delegado processar essa pessoa? Você tá tempo livre demais. Vamos, né, procurar outras coisas. Pessoal animado para processar, você não acha? Poxa vida. A outra opção é, se a vítima já tem todos esses elementos que podem embasar uma ação penal, a opinio delicti, o oferecimento de uma denúncia, o delegado não quer instaurar um inquérito, basta que a vítima leve ao Ministério Público essas informações todas. E aí o Ministério Público, se entender suficiente, poderá instaurar, oferecer a denúncia. E aí tem aquela observação que estava perdida naquele outro slide. O Ministério Público terá 15 dias para oferecer a denúncia, quando os elementos todos indicarem a possibilidade de oferecimento de denúncia. Tá bem? Professor, mas na prática, assim, todos esses BOs que na delegacia acabam ficando mais engavetado, né? Eu acho que os delegados nem discutem nada, né? Não, Paula, você tem toda a razão. Infelizmente, é o que eu estava dizendo. A maioria dos inquéritos policiais decorrem de prisão em flagrante. Só para você ter uma ideia, no sistema de justiça paulista, ingressam por mês 9 mil pessoas em CDPs. 9 mil pessoas. Todos os meses, 9 mil pessoas são presas. Só isso já é o suficiente para paralisar a Polícia Civil. 9 mil inquéritos. Todos os meses. Nas mais diversas delegacias. Agora imagina ainda ter que, nos que não tem réu preso, que não decorreu de uma prisão em flagrante, fazer
investigação de campo, ficar de campana, deslocar funcionário para colher elementos, entrevistar pessoas na rua, tirar foto. É difícil, é muito difícil, tá? É o que eu estava dizendo, infelizmente a Polícia Civil não é bem estruturada, tá? E aí acaba acontecendo isso. Bom, beleza. 2. Objetos e limitações do nosso inquérito. Vimos instalação, vamos falar dos objetos e limitações do inquérito. Como eu já havia adiantado, o inquérito nasce com uma portaria. E essa portaria deve descrever um fato. Joia? Não se investigam pessoas, mas sim fatos. Fatos que, ao menos em hipótese, sejam criminosos. Nessa portaria de instalação de inquérito, deve haver essa descrição. E aqui eu já adianto para vocês, pessoal, que um dos problemas da investigação direta pelo Ministério Público é que às vezes este fato está meio nebuloso, porque o Ministério Público quer pegar alguém, certo? E aí, se temos uma portaria de instauração de uma investigação preliminar nebulosa, a gente abre uma porta para investigar pessoas e não fatos. E usar este instrumento como uma forma de perseguição, por exemplo, contra quem quer que seja. O inquérito é uma atividade preparatória para o exercício da pretensão acusatória. O que é a pretensão acusatória? O objeto do processo penal. É o direito que o Ministério Público tem de proceder em juízo contra alguém. Beleza? Como já estávamos dizendo, basta a notícia de um fato criminoso, a autoria pode ser desconhecida. De largada, o delegado não precisa saber quem foi, temos suspeitos, não temos suspeitos, etc. Não há essa necessidade. Diferentemente da ação penal. Para a instalação de uma ação penal, para o recebimento de uma denúncia, é necessário que haja indícios de autoria, prova da materialidade, fumus comis delicti. Para a instauração de inquérito, não. Basta a notícia de um fato criminoso. Joia? Essa autoria pode ser desconhecida em princípio, contudo, para o exercício da ação penal, há essa necessidade. O IP deve demonstrar o quê? Num grau de probabilidade. Esse demonstrar não é provar. É indicar num grau de probabilidade a tipicidade, a ilicitude ou culpabilidade, ilicitude ou antijuridicidade e a culpabilidade. Conceito tripartite de delito. Conceito analítico de delito tripartite. Tá joia? A cognição do inquérito policial é sumária e limitada a uma tutela de aparência. Joia? O que a gente está investigando no inquérito policial é numa camada superficial. Eu não preciso de uma cognição profunda a respeito daqueles fatos. Não é nada disso. Basta uma cognição sumária. Perfeito? O IP busca uma verossimilhança no crime. Como eu já tinha dito para vocês, o fumus comis delicti. Está aprovado, temos o cadáver. A materialidade de um homicídio. A bala entrou de baixo para cima no corpo. Há sinais de agressão. A vítima foi encontrada no matagal. Portanto, temos materialidade do delito. Agora a gente vai perquirir os indícios de autoria. Quem é o nosso suspeito? O que esse nosso suspeito pode ter feito? Como ele fez isso? Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Tá joia? E aí, no inquérito, dentro de um grau de verossimilhança, a gente vai construir o fumus comis delicti, que vai embasar a opinio delicti. Beleza?
Pergunta sobre objetos e limitações do IP. Principal limitação, investigamos fatos. Por exemplo, imaginemos nós que na portaria de instauração de um inquérito policial, o delegado narre um adultério. Sabem o que é adultério? Acontece muito. Dizem, né? Eu não sei. Até 2005, Isabel, você sabia que adultério era crime no Brasil? Estava no Código Penal? Imagina só vocês. Adultério. E aí o delegado aqui em 2017 passou no concurso faz tempo e tal, tá com aquele vadimeco lá quase esfarelando, baixa uma portaria para instaurar um inquérito para investigar um adultério, porque no código dele não atualizou essa parte. Essa portaria desse inquérito está investigando um fato criminoso? Não está. Porque este fato é atípico. Está expulso do Código Penal. Foi expulso do Código Penal em 2005. Beleza? Ou imaginemos nós que na portaria deste inquérito policial, o delegado resolve investigar o Jardel. Menino bom, mas nem tanto. Parece que ele estava envolvido no negócio do banco, tal, gestão temerária, lavagem de capitais. Jesus. Só que o delegado não sabe de nada disso. Ele apenas sabe que o Jardel está no esquema. E baixa uma portaria para investigar o Jardel, que está no esquema. Vale? Não vale. Porque o Jardel é um menino bom? Não, porque tem que descrever o fato. Tá bem? É isso. Muito embora o Jardel também seja um menino bom. É isso. Os atos de investigação do IP... Agora, pessoal, caminhamos. A gente já sabe como instaura o inquérito. E a gente já sabe quais são os objetos e limitações. Agora a gente precisa entender o que é que acontece nesse inquérito. Como é que a gente vai tocar isso? E os autos de investigação do inquérito estão previstos no artigo, principalmente no artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal. É lá que vocês vão buscar isso. Como eu já adiantei para vocês, a investigação preliminar não quer trazer provas, quer trazer elementos que, dentro de um contexto de verossimilhança, produzem um grau de probabilidade para embasar um oferecimento de uma acusação, para o exercício da pretensão acusatória. Os atos de investigação do IP devem estar direcionados ao esclarecimento de possível autoria e materialidade. Joia? Principalmente a autoria. Principalmente a autoria. Porque às vezes a materialidade está escancarada. No caso, apareceu um corpo boiando no Tietê. Precisamos investigar como este corpo foi para lá. Quem encontrou esse corpo? Vamos ver essa pessoa. Essa pessoa tinha algum documento? Não. Vamos fazer um datiloscópico? Enfim, diversas diligências. Olha esse trechinho que eu peguei lá na obra do professor Auri. O inquérito policial é normativamente sumário, inclusive com limitação quantitativa ou temporal, que é o que a gente vai ver, limitações do inquérito. Mas o que sucede na prática é que ele se transforma de fato em plenário. Ao invés de ele ser sumário, o inquérito acaba se transformando em plenário, muito alongado. Tá, joia? A polícia demora excessivamente em investigar, investiga mal e por atuar mal acaba por alongar excessivamente a investigação. Inquéritos volumosos, 3, 4 volumes. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Esse alongamento do inquérito não condiz com o que deve ser uma investigação preliminar. Em cognição sumária, o Auri vai dizer que os policiais ficam investigando até eles conseguirem provar, de acordo com a opinião deles mesmos, o fato criminoso. E o delegado não é o juiz da causa. O delegado deve apenas colher os elementos para embasar
o fumus comis delicti. Beleza? Indícios de autoria e de materialidade. As diligências que estão previstas lá no CPP. Exame legal do crime. Um laudo necroscópico, por exemplo. Um grafotécnico, não sei. Enfim, qualquer exame que possa colaborar para o esclarecimento dos fatos, seja da materialidade ou seja da autoria. Apreensão de provas destinada ao esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias. O agente suspeito passava cheque em falso. E aí, numa busca e apreensão na casa dele, existiam lá diversos talonários. Vamos apreender esse conteúdo aqui. Parece relevante para o esclarecimento dos fatos. Oitiva do ofendido é a primeira coisa que você vai fazer. Quando há a vítima determinada, vamos ouvir a vítima. O que aconteceu? Fala pra gente. Tá bem? Testemunhas. Testemunhas de fato. Tá bem? Quem presenciou o que aconteceu, como aconteceu aquilo. E também a oitiva do suspeito. Neste primeiro momento temos apenas um suspeito. Joia? Reconhecimento de pessoas e coisas. Esse também é comum. Caso de roubo, mesmo modus operandi, mesma região. Naquela região, aquela delegacia já tinha registrado 15 boletins. E aí prenderam uma pessoa em flagrante. Aí a primeira coisa que o delegado faz? Liga para todas as outras 15 vítimas. Fala, vem aqui na delegacia, dá um pulinho aqui. Aí dá lá, as vítimas todas aparecem e reconhece aquele mesmo indivíduo em 15 BOs. E aí esse cara tá complicado, né? Vai pegar uma cana alta, certo? Depois vai ter torcer para dar um continuado, né? Uma unificação de penas no futuro. Enfim, é isso. Reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, né? Debate de contrariar as versões das pessoas. Joia? Tem mais diligências que podem acontecer no inquérito. Exame de corpo de delito. Obrigatório, de acordo com o que diz o código. Sempre que possível, deve ser feito o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade. Joia? Outras perícias. Foi apreendido, sei lá, a pessoa está sendo acusada de algum crime virtual, pornografia infantil na internet, apreendeu lá na casa dele diversos computadores, pendrives e HDs externos, tem que periciar esse material, tem que mandar para a polícia científica. E aí, pessoal, atenção, a autoridade policial não faz perícia, investigador de polícia não é perito, joia? Esse conteúdo apreendido em busca e apreensão, ou onde quer que seja, ele não vai ser periciado pelos policiais. A polícia científica que vai fazer esses laudos. Tá bem? E depois vai remeter para o processo. E aí pode ser que os policiais façam um relatório de análise desses materiais. Mas perícia não. Perfeito? Identificação do indiciado. A gente já vai falar de indiciamento em breve. Pelo processo datiloscópico. Se possível com a sua respectiva FA. O que é FA? Folha de antecedentes. Tá? Em alguns estados eles chamam de ficha criminal de antecedentes, ficha criminal FC, enfim, é isso. Sua capivara. Tá? Questionário sobre a vida pregressa. E aí, pessoal, tem uma questão interessante aqui no questionário sobre a vida pregressa do indiciado. Imagina que a pessoa foi presa em flagrante e aí automaticamente está indiciada. E ela tem um filho menor de 12 anos. O que diz o Código de Processo Penal após o advento do Estatuto da Primeira Infância? Prisão domiciliar para as pessoas presas em flagrantes e que depois convertidas em preventiva, que são mantenedoras de seus filhos menores de 12 anos. Esse questionário da vida pregressa é onde a pessoa vai dizer: eu tenho um filho menor de 12 anos, eu tenho uma criança de 8 anos que eu estou presa, eu não sei, essa criança vai morrer de fome. Certo? E aí você vai poder requerer, por exemplo,
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 2016, eu acho. Foi 2016, Fernando? Foi, né? Ano passado. Estatuto da Primeira Infância. Reprodução simulada. Mas ele sabe de provar, né? Que tem esse filho. Não. Uma certidão de nascimento. Ele vai dizer, questionário sobre a vida pregressa do indiciado. Aí ele vai dizer, eu tenho um filho de 11 anos. O que deveria fazer o delegado? Ir até um cartório de registro de pessoas naturais e pegar uma cópia da certidão de nascimento dessa pessoa, dessa criança. E jogar, qualquer coisa, qualquer diligência para juntar. A gente assistiu uma audiência. Também acontece. Num fórum X, onde a moradora de rua não tinha acesso ao documento. E aí o juiz decretou a preventiva. Então, mas isso é o mínimo da falta de sensibilidade, porque basta um ofício para o cartório de registro de pessoas naturais para enviar uma cópia da certidão de nascimento da criança. Sabe? Para provar que de fato que essa criança é filha dessa pessoa presa. Era 2 meses que foi E a juiz não sei onde ele estava naquele momento. Eu acho que o delegado tem que fazer esse relatório de fazer essas perguntas, esses questionamentos. Sim. Exato. Na hora que faz, no indiciamento faz. E aí, no questionário da vida pregressa, que em regra é sempre quando está fazendo interrogatório, em sede policial, pergunta, tem filho menor de 12 anos? Tenho. Ah, tá, qual o nome? Se o delegado tem um mínimo de sensibilidade, o que ele vai fazer? Diligenciar até o cartório, pegar uma cópia da certidão de nascimento. Senão a defesa faz, certo? E aí provar e depois fazer esse pedido. Beleza? Reprodução simulada dos fatos. O que podemos falar sobre a reprodução simulada dos fatos? Com base no princípio da ampla defesa. Ele não é obrigado, né? Que é o negativo. A autodefesa é negativa. A pessoa não é obrigada a participar de reprodução simulada dos fatos, bafômetro, fornecer material genético, nada disso. Tá? Você não é obrigado a soprar o bafômetro. Tá bem? Me liga. Tá bom? Vai dar tudo certo. Fica calma. Respira e vamos para frente. Questionário sobre a vida pregressa, reprodução simulada dos fatos não é obrigatória. Uma observação: na fase de investigação, a autoridade policial ainda pode representar por medidas cautelares. Como eu já havia dito, busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, interceptação telefônica, interceptação telemática, interceptação de e-mail, né? E aí, uma novidade da Lei 12.850 de 2013, o delegado pode fazer colaboração premiada. E, inclusive, recentemente surgiu um debate a respeito disso. O Ministério Público defende que não. Como o Ministério Público é o titular da ação penal, só caberia ao Ministério Público celebrar acordos de colaboração premiada. Mas a Lei 12.850 prevê a possibilidade do próprio delegado também celebrar um acordo de colaboração premiada. Eu acho que tem uma DIN do MPF, se eu não me engano, questionando isso, tá? E, ao que tudo indica, o STF vai se posicionar no sentido de que o delegado pode sim celebrar acordo de colaboração premiada. Beleza? Beleza, pessoal. Então, já vimos lá os principais atos de investigação do inquérito, que estão principalmente nos artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal. Caminhamos. Vamos falar sobre o limite temporal do inquérito policial. Primeira coisa, deve ser concluído na maior brevidade possível. Isso porque, pessoal, a Constituição Federal incluiu lá o último inciso, o 78, do artigo 5º, a duração razoável do processo. E evidentemente que isso também se aplica ao inquérito policial, na medida em que estar sendo investigado também é algo negativo. Tá bem? Também é algo que abala moralmente a pessoa, que afeta a sua credibilidade social. É inegável que estar sendo submetido ao inquérito policial é um problema. Beleza?
Regra geral, 10 dias para réu preso, 30 dias para réu solto. E aí, a mesma crítica que o Auri faz para a ausência de sanção por descumprimento de prazo no processo penal, ele também faz para o inquérito. Prazo sem sanção igual ineficácia. E o descumprimento desses prazos todos não dá em nada. Este é um problema muito grave. Tá bem? É inútil você prever prazo e não prever sanção. Qual que é a consequência? Qual que é o efeito disso? Beleza? E aí, pessoal, o CPP vai dizer que para haver a dilação do prazo do inquérito é necessário a demonstração de 2 motivos razoáveis. O fato de difícil elucidação e que a pessoa indiciada esteja solta. Eu não posso ficar requerendo dilação de prazo de inquérito com um acusado preso. E não faz nem sentido. Porque se eu decretei a prisão preventiva com base nos pressupostos do artigo 313 e nos requisitos do artigo 312, significa que existem indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto é que eu, inclusive, decretei a preventiva. Ora, se existem esses elementos, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, que inclusive permitiram ao juízo decretar a prisão preventiva, o que esse inquérito está tentando apurar? O inquérito não serve justamente para nos trazer o fumus commissi delicti? Se eu decretei a prisão preventiva e o fumus commissi delicti junto com o periculum libertatis são requisitos da prisão preventiva, esse inquérito não tem mais que ficar tramitando infinitamente. Não tem razão de ser de um pedido de dilação de prazo de inquérito de réu preso. Perceberam? Então, é indiscutível que só é possível a dilação de prazo de inquérito de réu solto. E além disso, que o fato seja de difícil elucidação. Ora, como é que a gente vai pedir a dilação de um inquérito para investigar um furto de um celular que teve uma câmera da loja que capturou o indivíduo fazendo a subtração? Qual que é a dificuldade de elucidação desses fatos? Nenhuma, né? E existe um limite dessas relações? Esse é o problema. Não, o delegado vai pedindo, vai inquéritos 2, 3, 4, 5 anos de um inquérito correto. E aí vira quase que um carimbo, né? Sim. Pede dilação de prazo, o MP concorda, o juiz dá e volta. Inclusive tinha uma proposta de sequer passar pelo judiciário, ficar entre MP e delegacia. Não é assim aqui, né? Acho que em São Paulo não é assim. Mas havia uma proposta nesse sentido, né? Porque às vezes o inquérito passa mais tempo entre a delegacia /fundo Ministério Público /fundo delegacia do que propriamente na delegacia fazendo diligência. Você entendeu? Esquizofrenia do nosso sistema. Aí eu coloquei aqui, pessoal, uma tabelinha para vocês dos principais prazos do inquérito. Regra geral, prazo do inquérito 30 dias se réu solto, 10 dias se réu preso. Inquérito na Polícia Federal, 30 dias se réu solto e se preso, 15 dias por mais 15. Com qual fundamento dessa distinção? Nenhum. Ah, é gourmet, né? Polícia Federal é gourmet. Ah, aqui se o réu estiver preso pode ser 15 dias. E aí eu ainda posso pedir mais 15. Né? No CPP militar, o inquérito pode levar até 40 dias, se a pessoa estiver solta, e 20 se presa. E na lei de drogas, que daí eu acho que nos concursos voltados para a defensoria, talvez o que seja mais interessante é saber o prazo da lei de drogas e do CPP. 90 dias mais 90 se réu solto e 30 mais 30 se preso. Muito, né? Imagina, 60 dias de inquérito tramitando com o cara preso 2 meses. Não faz sentido? Não faz sentido. É exatamente como eu falei. Essa daqui só pode ser uma prisão preventiva. 60 dias de prisão preventiva e não tem denúncia? Mas o que você está investigando que você precisa saber? Me prendeu em flagrante. Portanto, a materialidade era inquestionável. E a autoria também, porque se eu fui pegar em flagrante ali, né, já... A flagrante também é meio de prova.
Professor, por que na delegacia eles falam que demora tanto para fazer o iniciamento de tráfico? Por que na delegacia demora tanto para fazer iniciamento de Na tráfico? maioria das vezes é tudo por flagrante, eles não consideram bom. Olha, na delegacia tudo demora. É o que eu posso te dizer. E também eles só atuam depois que vem o laudo. Pode ser isso, o exame preliminar. O toxicológico. Não Exato. para o flagrante, faz só o boletim de ocorrência e quando sai o laudo, eles decidem. Porque assim, droga é um elemento do tipo. Para ter a materialidade do crime da lei de drogas, eu preciso demonstrar, ainda que através de um laudo preliminar, que aquela substância é droga. O delegado de polícia, ele não pode usar aquilo e dizer é droga. Ele vai precisar de um laudo. E aí pode ser que isso demore, que é o toxicológico, o químico toxicológico. O preliminar, né? Que depois vem um complementar no final. Pode ser isso. Entendi um caso em que o suposto infrator, né, o suposto réu, ele tinha sido apreendido com 2.000 ampolas de anfetaminas. Só que no plantão, onde atenderam o flagrante, a perita que estava no plantão, ela não quis atestar, porque ela não tinha equipamento hábil para poder analisar o líquido. E ela não atestou. Aí o juiz não pôde lavrar o flagrante, registrou o boletim de ocorrência. Não tem materialidade. E até agora nós estamos aguardando aí uma notificação para prestar esclarecimento. Não chegou, então melhor assim, né? Mas não tem materialidade, como é que você vai lavar o flagrante? Ficou indignado porque ele falava é flagrante, chamou a emissora de TV e tudo, filmou as caixas e tinha umas encomendas vindo no celular do suposto, né, autor do delito. E quero 5 mil, quero tantas mil, e ele bate o pé, mas é droga, tá na resolução, não sei o que. O laudo atestando. Não, você pode achar. Vai que esse cara aí, essa pessoa, era um gênio do crime e na verdade vendia água no lugar dentro da ampola. E aí? Você entendeu? Ficou muito bravo, mas como ele não tinha prova. Vendedor de orégano. O cara é vendedor de orégano, você vai levar ele no tráfico? Vai. Emerson. Publicidade, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas em regra, externamente ele corre sobre segredo, mas internamente para o advogado e para a parte não, para o acusado não. Às vezes eles tiram umas partes, né? Às vezes até sacanagem. Você não tem acesso a tudo. Né? Não. Bom, aí, cara, súmula vinculante 14 e bateu o pé. Então, porque daí tem súmula vinculante. Tá no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que também tem uma previsão parecida na Lei 8094 da Defensoria Pública, no artigo 126, se eu não me engano. Ora, não vai te dar acesso a inquérito? Isso daí é meio ditadura militar, sabe? Assim, o dito ele dá acesso, mas você não pode tirar foto. Você pode tirar foto via tribunal. Não, você pode fazer apontamento. Assim, eu duvido que alguém vá. Você pode pegar seu celular e tirar uma foto. Não. Que ele vai fazer o que com o seu celular? Eles pegam, eles querem de oficial. Então, mas pois é, isso já aconteceu mais ou menos comigo. Eu falei, então tá bom, faz o que você quiser aí, ó, tô tirando foto. Faz o que você achar que você deve. Você entendeu? Como sim? Porque a súmula garante, o artigo 7º também, tomar apontamentos. Só que a gente está em 2017, eu tomo apontamentos tirando foto com o meu celular. E aí? Não são apontamentos? Também não tem proibição em lugar algum para fazer cópia do processo. Não existe isso. Aliás, o contraditório ele é baseado na informação e na reação. E no inquérito policial, na investigação preliminar, vigora, ao menos parcialmente, o contraditório mitigado, lastreado na informação. Eu tenho que ter direito à informação da investigação, que pesa contra mim. E se eu quiser ter acesso a essa informação, inclusive fazendo cópia, é um direito da pessoa acusada. Sim, eu já vi, é tudo informal. Na verdade, ele te mostra, mas antes ele tinha uma parte. Pois é. Consegue ver. Na malandragem. Isso no dia eu fiquei meio assustado. Cara, então, parece que, não sei, é uma mentalidade inquisitorial que as pessoas ainda têm, né? Como se você estivesse indo ali pra, sei lá, eu só quero ter informação. É pedir muito conhecer o que tem aí? E como se também a investigação fosse algo de outro mundo, que tem informação a dar com pau ali. Meu Deus, ele vai descobrir nossa linha acusatória. Não existe, quase nunca tem nada lá.
Inquérito como... tava dizendo, sequer perito para fazer laudo tem, gente. Então, é isso. Vamos só mais um pouquinho aqui, gente, e a gente já faz um intervalo, pode ser? Mais 5 minutinhos? Vamos fazer um intervalo, porque daí a gente volta com atos de prova versus atos de investigação, tá bem? Obrigado, pessoal.